Oi, gente, tudo bom? Vamos agora ler o capítulo 3 de Efésios no Novo Testamento. Estamos seguindo a playlist. Ele cada semana vai surgir aí um videozinho que vamos colocar, não vai ser todos os dias, certo? Vai ser um por semana. E estamos no capítulo 3. Vamos lá, sem demora. O mistério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. É um capítulo curto, mas vamos ver o que nos diz. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, quer dizer, aqui, o capítulo anterior, que diz não existe forasteiros, a gente está dizendo, após a ciência e a aceitação da salvação, a transformação, eles se tornam só com a mesma mente em Cristo. Então, aqui ele está dizendo nesse capítulo 3 justamente isso, a promessa que os gentios também, ao passarem a ser assim, eles têm parte na promessa também, da qual fui feito ministro. Ele foi gentil, Paulo era o perseguido da igreja e se tornou perseguido, né, porque se tornou a igreja. Ele também era um gentil que, ao crer, né, ao trabalhar do mistério, né, por isso que ele chama mistério de Jesus, que houve um mistério na vida dele até ele reconhecer isso, né? Do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Ele, como gentil, se transformou filho de Deus, como criatura, passou a ser filho para poder, com propriedade e propriedade santa, saber falar aos gentios e soube falar muito bem, né? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. A oração de Paulo pelos Efésios. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Já falei sobre isso aqui. Robustecido quer dizer cheios do Espírito. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui ele exalta Jesus no final, e é uma oração que ele faz aos gentios, às pessoas, à Igreja, e nos deixa até hoje fazermos essa oração. O capítulo é pequenininho, o próximo vai ser o capítulo 4, mas se você não quiser esperar, pegue sua Bíblia, continue adiante, né? Vá lendo capítulo por capítulo. Se não sabe, se a explicação procura alguém ou pede ao Espírito Santo de Deus, que Deus dá sabedoria e entendimento, certo? Espero que você tenha gostado, porque aqui falou sobre o ministério da vocação de gentios, porque Paulo foi um gentil e ele foi convocado ao apostolado, né? Lógico. Foi o último do derradeiro, como ele disse, quando ele estava perseguindo e houve aquela iluminação da vista dele, que cegou, e depois Deus mandou o profeta ir lá colocar a mão nele e enxergar. Então ali Jesus falou diretamente com Paulo, e Paulo abriu no coração, e com certeza Paulo já tinha algo por Jesus e não sabia, porque vivia perseguindo, mas era no fundo, acho que por outro motivo, por amar já Jesus e não sabia, né? Amar as coisas de Deus e não sabia, né?
Ele era um gentil e se tornou um cristão a falar aos gentios. Então, isso é maravilhoso. Isso significa o amor de Deus pela pessoa, a transformação, a promessa dada que os gentios também vão herdar. Não é que os gentios vão herdar conforme estão vivendo nos erros, nos pecados, nas misturas, trocando o certo pelo errado e o errado pelo certo, não. Mas aquele que crê em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, que crê realmente na promessa de Deus, que crê que Jesus Cristo é o Senhor Filho de Deus, esse sim estará no braço do Pai, certo? Lembrando, não fazendo boas obras não salva ninguém. Como dizer assim, ser bonzinho, não, ser bonzinho não salva ninguém. Temos que ter o coração e o espírito em verdade. Erramos, tropeçamos, nos arrependemos e nos somos redimidos pelo sangue de Cristo. Então, esse Deus é maravilhoso e eterno. Então, eu quero esse Deus para você, como eu quero para mim sempre, e Deus os abençoe. Compartilha a palavra, estuda a sua Bíblia, não deixa ela fechada, não só espera pelos vídeos. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Beijinho.